podemos tentar respondê-las durante a parte final, quando teremos a sessão de perguntas e respostas. Então, mais uma vez, boas-vindas a todos a esta sessão. Vamos continuar a falar sobre o sistema de transporte rápido por ônibus e falar de boas práticas e da importância desses sistemas. E vamos compartilhar esses tópicos por meio de alguns estudos importantes do ITDP. O padrão BRT, o padrão de qualidade BRT, na verdade, é uma parte central desses sistemas de BRT e é uma ferramenta que ajuda a melhorar e a inspirar cidades ao redor do mundo para melhorar seus sistemas. E eu tenho o prazer de anunciar que o padrão de qualidade BRT já está disponível em outros 4 idiomas: Bahasa da Indonésia, espanhol, português e chinês. E nós vamos compartilhar o link para essas traduções daqui a pouco aqui no chat. E, na verdade, estamos lançando, na verdade, essas traduções hoje. Então, se por acaso não conseguirem fazer o download imediatamente, sem dúvida, o download vai estar disponível no final deste webinário. Hoje vamos falar sobre os elementos principais do BRT e vamos falar também sobre algumas boas práticas de BRT, com base no padrão de qualidade BRT. Então, estamos comemorando o sucesso do corredor da linha 1 do BRT da Cidade do México, do Metrobus, e também o sistema Van Nest São Francisco, que recebeu o reconhecimento prata. A do México recebeu o reconhecimento padrão ouro. E também vamos falar sobre alguns dos resultados mais recentes em relação aos corredores que foram pontuados em relação ao padrão de qualidade BRT. E vocês vão poder ver também quais cidades foram avaliadas recentemente, receberam pontuação e qual a designação dessas cidades. E agora eu gostaria de apresentar o nosso painel de hoje, começando com a moderadora da sessão, que é Beatriz Rodrigues, que é gestora de transporte e eletrificação do ITDP Global. Ela ainda lidera muitas das iniciativas de transporte público do ITDP, inclusive a disseminação do padrão de qualidade BRT com conhecimentos técnicos e capacitação. Oi, Beatriz. Além disso, temos a Aimee Gauthier, que é a CKO do ITDP e é também uma forte apoiadora, especialista em BRT ao longo de todos esses anos. E temos dois palestrantes das cidades que convidamos: Kate McCarthy, que é gerente de divulgação e engajamento público da Agência Municipal de Transporte de São Francisco. Ela vai falar sobre os sucessos ou os fatores de sucesso do corredor Van Ness de São Francisco, que recebeu a a nota padrão prata. Olá, Kate. E, por fim, mas não menos importante, teremos Veridiana Delgado, que é diretora executiva de operações e infraestrutura do Metrobus, da Cidade do México, que é o serviço de BRT da Cidade do México. Ela vai falar sobre o projeto e as operações dessa linha 1, que recebeu, então, o padrão ouro BRT. Olá, Veridiana. E, com isso, após essa introdução, eu gostaria de convidar Aimee Gauthier para dizer algumas palavras antes de começarmos a sessão. Bem, obrigada mais uma vez, Ivone. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu, bem, na verdade, eu adoro o transporte público, é minha área principal assim de interesse. Eu gosto muito de BRT. Eu acho que temos que pensar no futuro do transporte público das nossas cidades e temos de investir cada vez mais em transporte público. Isso significa que temos que melhorar os sistemas e os serviços de transporte público para que sejam mais velozes, mais confiáveis, mais seguros e mais frequentes. E isso tudo faz parte do BRT, ou do conceito de BRT. E o padrão de qualidade BRT me ajudou a entender o que é importante para o transporte público e o que precisamos para realmente fornecer esse serviço de transporte público de qualidade. E eu estou muito interessado em ouvir o que a Bia vai falar e também o que as outras cidades vão dizer. Na verdade, não apenas elementos que são essenciais para o BRT, mas para o transporte público de maneira mais ampla. E eu estou muito animada que essa nova versão do padrão de qualidade, que está sendo, na verdade, lançada em tantas línguas, mas também o fato que
ah, temos, na verdade, conseguimos incluir outros aspectos, pessoas com diferentes necessidades, com deficiência, pessoas de diferentes gêneros, todos esses fatores são levados em consideração no novo padrão de qualidade BRT. E nós temos agora os estudos de casos de duas cidades tão importantes, São Francisco e Cidade do México, mas isso representa também a diversidade desse estudo e a diversidade dos sistemas BRT. E quando pensamos também em questões de gênero, por exemplo, a segurança pessoal é um fator muito importante que pode encorajar as pessoas ou não a usar o sistema de transporte público. Mas pensando em clima e equidade, eu acho que isso nos dá uma linha clara de como podemos tratar, então, de todos esses desafios que estão ligados ao transporte público. Eu só gostaria de dizer também que, para mim, o tipo de investimento que precisaremos para o transporte público vai ser muito alto. Na Cidade do México, nós precisaremos de milhares e milhares de quilômetros de BRT até 2050, e nos Estados Unidos precisaremos de 26 mil quilômetros de BRT para podermos atingir nossas metas. E a Índia precisa de 12 mil quilômetros. Muitos investimentos terão de ser feitos. E o padrão de qualidade BRT vai nos ajudar a entender onde fazer esses investimentos. E essas duas cidades, esses dois países, na verdade, demonstram como podemos fazer, porque os sistemas de lá estão funcionando muito bem, são exemplos muito bons de como pode funcionar e levam em consideração vários fatores, e como eu disse antes, também o gênero e diversidade. E isso, na verdade, é prova da liderança que está sendo vista nesses países. E isso nos ajuda a entender o que precisamos fazer para superar todos esses desafios que estamos vendo. Então, eu estou muito animada, como podem ver, e vou passar a palavra agora à Bia. Muito obrigada. Thank you, Rami. I'm gonna be sharing my screen. Bem, eu vou compartilhar minha tela Please say if aqui. they are seeing my screen. Se puderem, então, me dizer se Hello, everyone. conseguem Thank you, ver. Rami. Thank you, Bem, Ivana, and thank you bom for dia, boa inviting tarde a todos. people that are Obrigada por me interested in our topic. convidarem. Obrigado a todas as pessoas que estão As aqui Ivana have participando mentioned, desse webinário I'm a conosco hoje. California Education Manager Como a at Ivana TDP, falou, and eu trabalho no Ivana TDP has Global, eu sou extensive gerente de transporte e experience eletrificação, last e eu experience gostaria de falar um from pouco. Mexico and also Na from verdade, antes de San ouvirmos os exemplos do Francisco. México e de São Francisco, eu achei que fosse importante para nós também falar um Kind of pouco overview sobre of all the categories ter uma and visão what we geral, call digamos, das categorias e do BRT. contexto And geral once do you get padrão de that, qualidade we BRT get to e por details and que why it's important, precisamos desse and padrão also to e por que ele detail é and importante também para detalhar um pouco all the mais metrics as well. sobre, falar um pouco mais em detalhes sobre os parâmetros de So the avaliação. standard was Bem, created in então, o padrão de 2014, qualidade BRT foi and criado em we have 2012 an e agreement desde between então leaders and experts to nós really temos então understand what are um acordo the entre most líderes e important especialistas para tentar entender quais são os elementos mais importantes para a elaboração de sistemas ou o planejamento de sistemas de BRT. and we have Temos essa versão atual agora that do allow padrão, uma versão atualizada. Estamos muito animados com isso, como já falamos, it mas o padrão de qualidade entails BRT, ele data pretende definition of garantir que nós definition of possamos what ter uma BRT definição is, so it defines do que são parameters os what corredores is de classified BRT, as quais safe são corridor, as características, o que what se are qualifica como good corredor de BRT e quais são as practices boas for práticas que devem ser replicadas, e fazer uma comparação também de diferentes corredores and also ao redor do mundo. E também faz uma diferença entre conceitos e projetos e operações. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. different scores Bem, para o padrão de qualidade BRT, nós podemos ter várias pontuações, ou seja, temos o BRT básico, que na verdade já é uma qualificação muito boa do sistema, mas também temos os padrões mais elevados, que são bronze, prata e ouro. Como a Ivona mencionou, nós teremos apresentações de um corredor ouro do México e corredor prata de São Francisco. Como já dissemos antes, então, esse relatório está sendo lançado em várias línguas, então, por favor, mantenham-se informados.
Bem, então, o que é esse padrão de qualidade BRT? to the Bem, people esse who padrão de work in the qualidade pode system. ser usado para But also, pontuar I ou just avaliar esse uh, sistema de maneiras diferentes, não visit apenas em relação ao the design, né, ao projeto, Finance Core com uma website espécie de lista de verificação do que está e do que não está presente nesses corredores em relação ao seu potencial de desempenho antes de começarmos as operações, mas é importante também destacar o fato que esse padrão de qualidade BRT, o objetivo principal desse padrão, na verdade, não é o sistema como um todo, mas os corredores de BRT. E quando falamos de sistemas, na verdade, a qualidade do sistema pode variar entre diferentes corredores, e é por isso que nós avaliamos os corredores num sistema como um todo. E o padrão de qualidade BRT, quando avaliamos o projeto ou design, temos que considerar algumas categorias. Então, o primeiro caso é o BRT básico, ou seja, aqueles requisitos considerados essenciais para qualificar um corredor como um corredor de BRT. Temos que considerar também o planejamento dos serviços, ou seja, que analisa como diferentes serviços funcionam no corredor e como a infraestrutura foi customizada ou personalizada para esses planejamentos, para esses serviços. Temos que considerar também as estações e os ônibus, ou seja, que avalia a interface entre os usuários e o sistema. A categoria de comunicações também, que é um requisito importante para o sistema, ou seja, a comunicação entre o sistema e as informações que são fornecidas aos usuários. E, por fim, acesso e integração, ou seja, os requisitos que avaliam a conectividade do corredor com outras áreas da cidade para garantir que tenhamos, então, uma rede que garanta acesso para todos. E fazemos uma avaliação das operações também, é uma avaliação mais completa, ou seja, que considera essas operações, ou seja, se o corredor já estiver em operação, já tiver sido implementado há pelo menos 6 meses, é possível avaliar seu uso e garantir que as operações sejam representativas. Ah, eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui com certas palavras, mas sim, como, como o corredor de BRT funciona depende de vários fatores, ou seja, confiança dos usuários no sistema e também capacidade de reter e atrair novos usuários. E para isso nós precisamos garantir que nós consideremos todos esses aspectos. E eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas categorias, cada um desses parâmetros, mas é importante também compartilhar que a pontuação final no nosso site para os corredores que foram avaliados para o seu design e para as operações, e isso já está disponível lá no nosso site. Ou seja, temos no site informações sobre a pontuação do projeto, a pontuação das operações e a pontuação final. Ah, E, na verdade, essas avaliações são validadas pelo Comitê Técnico do Padrão de Qualidade BRT. E se alguém quiser que seu sistema ou seu corredor seja avaliado, por favor, entre em contato conosco aqui no ITDP para que possamos fazer essa avaliação. E vamos colocar o link aí no chat para todos. Bem, um corredor só é considerado um corredor de BRT se tiver pelo menos 3 quilômetros de faixas dedicadas e tiver uma pontuação, uma certa pontuação na categoria de BRT básico. E essa categoria é o seguinte, ela simplesmente estabelece uma diferença entre serviços de ônibus comuns e sistemas de BRT, ou seja, define certas métricas, como, por exemplo, hum, tratamentos de interseções e um sistema com uma boa segregação e garantia de que tenha um alto nível de confiabilidade e que não esteja lá preso no tráfego comum e que tenha também um bom alinhamento das vias de ônibus e que quaisquer
problemas aí de alinhamento sejam minimizados, e também problemas nas interseções. E, geralmente, a solução melhor é que os ônibus circulem na parte central das vias, de mão dupla. E isso inclui também a nossa, para melhorar, digamos, a experiência dos usuários, eh, temos também de estabelecer certas regras, ou seja, proibir ou evitar eh, retornos aí nas interseções para evitar colisões com os ônibus ou interrupções no serviço. E isso nos ajuda a reduzir ou evitar atrasos nos serviços. E, por fim, é importante também oferecer embarque em nível, ou seja, no mesmo nível da plataforma. E isso promove uma melhor interface entre o ônibus e a estação e oferece, digamos, um embarque mais seguro e mais tranquilo para todos. E é importante avaliar, então, como minimizar esses vãos horizontais e verticais no sistema. E esses fatores nos ajudam a eliminar, então, congestionamento, conflitos e quaisquer outros problemas que possam afetar, então, o uso do serviço pelos usuários. É por isso que a métrica considera um mínimo de pelo menos 4 pontos em cada uma dessas métricas, ou seja, 4 pontos ou menos, 4 pontos ou mais, então, na infraestrutura segregada, 4 pontos ou mais no alinhamento das vias de ônibus e 20 pontos ou mais nos 5 elementos combinados. Aqui temos também o planejamento de serviços. Essa categoria avalia como o corredor está bem integrado ao sistema, com múltiplos serviços, e como é a sua gestão, ou seja, para garantir que possamos melhorar a acessibilidade de todos os usuários. A principal métrica aqui, o principal parâmetro a ser avaliado, é se o corredor tem múltiplas rotas e se está bem integrado à rede, também se tem um serviço bem gerido e um centro de controle que controle todo o sistema, entre outros fatores. Não vou falar sobre cada um desses parâmetros, caso contrário, não teríamos tempo para concluir tudo aqui, né? Mas é importante também lembrar que, em relação ao planejamento dos serviços, ah, ah, nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso na apresentação sobre São Francisco, mas, por exemplo, no caso de São Francisco, o corredor de BRT foi planejado como parte do sistema mais amplo, da rede mais ampla. E é importante também que isso reflita esse compromisso da cidade para reduzir o tempo de transporte público e reduzir também o congestionamento na cidade. A próxima categoria tem a ver com as estações e os ônibus. Isso tem a ver também com o planejamento, com a forma como o sistema é projetado e tam- trata também do conforto e do ambiente geral das estações, e vai verificar também como podemos melhorar a experiência dos usuários e encorajar mais pessoas a usarem o sistema. Ah, Por exemplo, nós vamos avaliar quantas faixas existem na estação para que os ônibus possam circular e também como essas estações são, digamos, amigáveis ao meio ambiente, se podemos assim dizer, e vamos avaliar a eficiência e a manutenção dos ônibus e das estações também. Em relação a comunicações, que é a próxima categoria, esse é um fator essencial para nosso sistema. Essa categoria apoia ou ajuda os passageiros a compreender o sistema e a usar o sistema, também a planejar seus deslocamentos. E é importante levar em consideração pessoas com deficiência e pessoas cuidadoras também. E essa categoria de comunicações avalia quão bem
o sistema está conectado ao resto da cidade e nós vemos que o serviço melhora quando temos uma marca única de transporte público para a cidade. Isso é avaliado nessa categoria também. E a última categoria em relação ao projeto, é aquela de acesso e integração. Então, vamos avaliar a facilidade de acessar, digamos, as estações e os ônibus, e essa é uma das principais dificuldades que nós observamos no mundo inteiro, na maior parte dos corredores que são implementados, e nós vemos muitas vezes corredores que são implementados sem uma boa conexão com o ambiente mais amplo, com a região mais ampla. E é importante que esses sistemas possam conectar as pessoas com seus lugares de origem e seus destinos também. E isso vai facilitar o acesso das pessoas. E, sem dúvida, a Veridiana vai falar um pouco mais sobre isso quando falar do sistema do México. E a cidade do México é uma das poucas cidades do mundo que tem tantas múltiplas linhas assim conectadas que se integram ao resto do sistema de transporte público da cidade. O corredor também ajudou a promover a revitalização de vários bairros, e é uma história de sucesso, mas eu não vou falar sobre isso agora, não vou falar sobre todos os aspectos, naturalmente, senão não teríamos tempo. E, por fim, eu gostaria de falar, então, das operações, ou seja, não se trata apenas da infraestrutura, mas temos que garantir que as operações também funcionem bem. E é por isso que nós avaliamos também como o corredor está ajudando a reduzir os atrasos e se o sistema ou se o corredor é confiável e se ajuda a atrair e a reter passageiros. E essa categoria vai avaliar, por exemplo, como o sistema ou o corredor é mantido, com a frequência dos serviços, se há superlotação e etc. E para garantir que o sistema realmente preste o serviço ah, que pretende prestar. E para isso é importante que as operações estejam funcionando. Caso contrário, não se trata apenas de infraestrutura, né? E eu sei que a minha apresentação foi um pouco corrida, foi um pouco rápida, assim, mas eu acho que está claro para todos e podemos dizer claramente que os sistemas de BRT podem definir um padrão muito bom para o sistema, para o transporte público sustentável, e porque trata, inclusive, dos elementos principais que queremos atingir com o transporte público. E é por isso que nós também temos o prazer de anunciar que nós estamos divulgando a pontuação desses corredores, a nova pontuação desses corredores com base no padrão de qualidade 2024. Nós temos dois corredores dos Estados Unidos, temos do México também e do Brasil. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Vamos ouvir as apresentações de dois desses corredores, um padrão ouro no México e um padrão prata em São Francisco, e vamos aprender com as experiências dessas cidades e também ouvir suas principais recomendações. Mas antes de continuar, eu vou passar a palavra, antes de passar a palavra a Kate, eu gostaria de dizer que é muito importante também ouvir suas opiniões. Ou seja, nós temos uma pergunta bem simples para todos. Ou seja, de todas as categorias do padrão de qualidade BRT que nós apresentamos hoje, sobre qual categoria você gostaria de receber mais informações ou conhecer melhor? Então, vocês podem responder aqui por meio desse código QR. Vocês podem escanear o código QR ou então entrar no link que está aí, que nós vamos compartilhar esse link no chat também, e depois eu vou verificar assim qual área atrai mais interesse das pessoas, sobre qual área as pessoas gostariam de ter mais informações. Talvez nós possamos apresentar os resultados no final e as pessoas podem continuar então a votar durante a apresentação. O que acha? Sim, tá, está ótimo. So I'll pass along to Katie.
Então, passo a palavra agora a Katie. Okay. It's full screen. All right. Can you Ok. see the screen? Conseguem ver a tela? Great. Ok, Hello, my name is ótimo. Kate McCarthy. Então, I'm olá, the meu nome é Marketing Kate Manager McCarthy. for the San Francisco Eu Municipal sou Transportation Agency. gerente de engajamento da Agência de Transporte Municipal de São Responsible Francisco for e eu organizing supervisiono a local equipe que projects and trata de contatos com a comunidade communications para initiatives esses sistemas de transporte ou within the projetos de district. transporte do nosso sistema municipal de transporte. Muito So in obrigada por San terem me Francisco, convidado para estar aqui hoje. Bem, em São we're Francisco, celebrating 10 years nós of estamos, na being verdade, a comemorando transit pilot 10 anos e 100 milhas, through 160 our New quilômetros Forward program. desse Our nosso New Forward sistema, program aims to do boost the nosso investment sistema in Muni San Forward, Francisco. que nos New ajuda, Forward então, a focuses on low cost, definir a melhor maneira de se circular pela cidade de São particularly Francisco. across the most heavily used E, lines in the na city. verdade, o objetivo é fornecer um transporte Van com um Ness custo mais baixo e is mais the rápido em toda a flagship cidade. project for the Bem, BRT. O BRT de Van Ness, na verdade, é o projeto But mais amplo para esse since tipo de 2014, prioridade de the San investimento, mas Francisco desde system has expanded to 2014, meet rising demand that makes o Muni a more programa reliable and friction-free expandiu, então, a system for rede do MUNI, customers. que é o We've Sistema made Municipal de significant Transporte, levels of e improvements to reduce construímos, na verdade, delays, 100 milhas ou which 160 keep quilômetros de drivers from getting melhorias stuck or at stops. e que ajudam as We've pessoas, made, então, a reduzir o tempo de we deslocamento. also improved safety for people walking Nós around também San melhoramos a Francisco and segurança para as bike. pessoas que We've caminham implemented pela cidade ou que atravessam essas rotas do sistema upgrades MUNI pela cidade toda. including E upgrades for faster boarding and na traffic verdade, signals realizamos várias melhorias, that como aquelas more faixas de sensors trânsito managing vermelhas traffic e within vários the outros district, sistemas, engaging e in várias together dessas as ferramentas, na verdade, elas interagem como will be é, um, used in um concert. só Let me conjunto just ao define longo what desses these corredores, things mas, na verdade, mesmo se não conseguirmos again are. implementar todos esses instrumentos, We apenas alguns transitioned deles já são to suficientes full para fazer EMV for a Muni a diferença. decade Bem, ago. nós vemos como esse So programa MuniForward conseguiu we've melhorar, reduced então, o traffic transporte na cidade ao longo congestion dos anos, by conseguimos improving reduzir social o equity congestionamento, promover and também by objetivos making the de system more equidade accessible social, and entre informed outros. by data, customer E, discourse, and the na news flow of verdade, users, nossos which I'll tell you a little bit about. usuários também This is a nos graphic confirmam isso. Nós showing temos that dados, então, we've delivered sobre positive como os transportation resultados estão melhorando a vida das data cidades. that rely on Nós temos aqui specific nove information, which ranges indicadores e podemos determinar com base number of households no with low bairro incomes, people of color, que está sendo beneficiado e and vemos também quem está se beneficiando, por exemplo, demographics. pessoas com deficiência, pessoas de Built on our certas faixas research etárias to e certas strive faixas de to renda. prohibit E discrimination based on race, nós color, temos também vários gender, requisitos, como, por exemplo, proibição de discriminação com and we base developed a em raça, strategy in cor, collaboration with gênero, the San etc. Francisco E nós desenvolvemos essa estratégia em Promotion colaboração Office. com We strongly as emphasize agências de promoção de diversity, igualdade da cidade de equity, São and Francisco, biennial e goals. So esses indicadores ajudam também a embasar o orçamento anual ou bianual da cidade de São Francisco. Bem, qual é o segredo do the system sucesso has do been sistema Van simple. Nest São Francisco? We've Bem, improved the ah, reliability by nós 45% conseguimos, na in the verdade, time that it aumentar takes a for cars confiabilidade do to sistema em arrive at San 45%. Francisco on weekdays every 8 Ou minutes seja, and os ônibus devem every passar a 15 cada minutes 6 minutos nos dias de semana e a on cada 8 minutos no weekends fim as de well. semana, e os ônibus estão lá na hora que você esperava que eles chegassem. Daily Então, a changes in confiabilidade transit. é muito 10 minutes importante. one day will be 10 minutes E the o next. tempo de trajeto Prior to the também SBRT, we é actually had bastante trains previsível. along E North antes do Asheville BRT, nós tínhamos aqueles ônibus que and up to circulavam em Syracuse. velocidades I muito used to live I baixas used to live off of e or I used to be able to get off the bus and walk muitas faster vezes than the eu bus. descia do ônibus antes do BRT e eu caminhava mais rápido do que o ônibus, né? Porque o ônibus ficava parado no trânsito, no engarrafamento o tempo todo. 6% travel time savings for people E driving nós by conseguimos, bus. graças ao BRT, We reduzir o tempo de improved transporte da cidade, de transit transporte público, em in 36%. Lane. This is A maior parte do Francis nosso Road, sistema de BRT, na verdade, os ônibus circulam no centro right? So then we das remove ruas any e obstructions aí from evitamos buses and trains obstruções along the e roadway. We outras also interrupções no right. sistema. I love it.
Também temos essas prioridades nos semáforos, o que chamamos de prioridade semafórica, e, na verdade, isso permite uma economia de tempo também. E temos uma integração de toda a rede de transporte público. O BRT de Van Ness, como eu disse antes, usou vários recursos do programa Money Forward de melhoria do transporte público, e parte disso é essa conexão com rotas de transporte de alta frequência. E antes de começarmos esse projeto de consolidar as paradas de ônibus, muitas vezes no mesmo quarteirão havia várias paradas de ônibus. E aí, por meio do programa, começamos a determinar quais paradas ou quais estações eram mais importantes. E a Avenida Van Ness na cidade, na verdade, é uma avenida muito importante que atravessa a cidade toda. E, como já disse também, esse corredor Van Ness, aí na tela podemos ver como nesse mapa aqui superior à esquerda é a área coberta, essa parte verde é a área coberta pelo BRT de Van Ness, e é a área que tem o maior número de usuários, e o sistema o BRT de Van Ness também serve a Golden Gate, a ponte Golden Gate, e o serviço é agora muito mais confiável, e agora eu consigo chegar muito mais rápido nos lugares que eu quero chegar. E temos também a área nacional de recreação, que se chama Presídio, é um parque importante da cidade de São Francisco, que também é servida pelo sistema. E temos essa integração 24 horas por dia. E, graças a esses tempos de transporte mais curtos, podemos operar todos os sistemas com menos ônibus, ou seja, a mesma frequência de transporte público, mesma frequência de ônibus, com serviço melhor para os usuários e usando o mesmo número de ônibus que tínhamos antes. Bem, uma coisa importante que foi implementada em todo o sistema, mas não apenas no corredor Van Ness, eu acho que foi implementada há cerca de 11, 12 anos, foi essa possibilidade de embarque em todas as portas do ônibus, e a integração também de tarifas. E quando introduzimos o sistema de pagamento fora do veículo, nós conseguimos economizar muito tempo de transporte também. Nós melhoramos também as nossas estações com plataformas mais amplas e melhoramos a iluminação das plataformas e também coberturas contra intempéries nas estações e câmeras de segurança para garantir a segurança de nossos usuários, e melhoramos também muito a caminhabilidade dos usuários e reduzimos, então, em 56% os acidentes com vítimas em torno do transporte público, também porque conseguimos criar facilidades ou estruturas para pedestres muito interessantes que atraíram mais pessoas. Isso nos permite oferecer às pessoas, por exemplo, essas ilhas centrais que oferecem segurança para que as pessoas possam atravessar com segurança as vias públicas. E a eliminação também de estacionamento em via pública nos ajudou a fazer isso. Nós melhoramos a iluminação de todo o corredor, e foi uma surpresa para mim saber que nós não tínhamos iluminação para pedestres no corredor. E foi uma surpresa, porque temos aí a prefeitura, como vemos aqui ao longo do corredor, e temos também várias outras áreas de interesse que já eram servidas pelo BART, que é o sistema anterior de transporte, que já existia lá há muito tempo, mas a melhora da iluminação também atraiu mais usuários para o sistema de transporte. E são as calçadas mais amplas e uma melhor iluminação à noite
Agora, nos Estados Unidos, não vamos ter mais o horário de verão em breve, então, durante o inverno, às 5 horas da tarde, já está escuro. E essa iluminação aumentou muito a segurança das pessoas, a sensação de segurança. E isso é muito importante para garantir a conexão com outros modos de transporte. Temos também estacionamentos para bicicletas ao longo do corredor e também conexão com os outros sistemas de micro-ônibus. Então, só para encerrar, o número de usuários aumentou muito e a área da Baía de São Francisco teve uma das menores taxas de retorno ao trabalho depois da pandemia. E, embora outros sistemas de transporte tenham se recuperado apenas 50%, o caso do BRT, nós recuperamos 140% o número de usuários, ou seja, aumentamos depois da pandemia, e inclusive nos horários noturnos, ou seja, nós tivemos um aumento muito grande, e isso se deve àqueles elementos de segurança e de iluminação. Então, a minha mensagem principal de hoje seria: é importante implementar essas melhorias no transporte público com base em boas práticas, e mesmo se não for possível, implementar todas as melhorias ao mesmo tempo. É, qualquer que seja a melhoria vai nos ajudar a avançar em relação a nossos objetivos de equidade e de ação climática. Muito obrigado, então, pela atenção. Eu terei muito prazer em responder as perguntas sobre o sistema VANES no final dessa apresentação. Obrigada. Thank you. I'm just going to cue the presentation for Viridiana. Muito obrigada. Então, eu só vou aqui projetar a apresentação da Veridiana. Muchas gracias. Muito obrigada. Buenos días a todos y todas. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Veridiana Delgado e eu sou responsável pela área operacional e de infraestrutura do sistema Metrobus. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e falar um pouco desse grande sistema. E o que eu gostaria de fazer, na verdade, é compartilhar desde o início alguns dados contextuais e uns dados gerais sobre o corredor da linha 1 do Metrobus. O Metrobus foi criado em 2005, o sistema Metrobus, e com esse corredor inicialmente tinha apenas 19 quilômetros e 10 anos depois foi ampliado, e essa ampliação desde o terminal de Índios Verdes até Dr. Galvez, e foi possível cobrir, então, grande parte da cidade. Agora chegamos até El Caminero. E essa linha foi muito representativa porque foi implementada numa das avenidas mais importantes da Cidade do México, a Avenida Insurgentes, que, além de ser muito longa, atravessa a cidade toda de norte a sul, é também uma avenida com uma composição muito interessante de uso do solo e que também representa vários pontos de atração para os usuários de transporte público. Próximo, por favor. Em relação aos componentes físicos, nós temos 44 estações, 3 terminais, embora do ponto de vista operacional e com base nas rotas também que operamos nessa rota, na verdade, dependendo dos serviços, são 5 terminais, não 3. Temos 4 pátios de encerramento, 4 estações de encerramento, e temos 182 ônibus articulados e biarticulados, e atualmente a maior parte deles são biarticulados, e esses ônibus pertencem às empresas operadoras e trabalham no regime de concessão para a prestação dos serviços, e no caso da linha 1,
Nós temos atualmente 4 concessionárias e o Metrobus administra e controla e supervisiona o serviço prestado por essas empresas. E nós atendemos 500.000 passageiros diariamente nesse sistema, na linha 1. E, na verdade, esse foi um grande desafio também para nós. Bem, como eu disse antes, nós temos diferentes rotas e serviços no mesmo corredor. Nós temos 4 linhas bases que têm o objetivo de atender esses picos de demanda que se localizam em diferentes trechos do corredor. Ou seja, essas rotas servem para atender a esses picos de demanda e também, dependendo da variação que se encontra, temos rotas que ah, 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 funcionam em horários diferentes, às vezes mais em dias úteis ou só nos fins de semana, e isso nos permite também usar os recursos da melhor maneira possível e também planejar o uso dos nossos ônibus. E, por outro lado, também temos uma rota que surgiu graças a um apoio ao sistema de transporte coletivo, que inclui o trem metropolitano, ou seja, os sistemas mais amplos da Cidade do México. E claramente, quer dizer, há alguns problemas e foi necessário uma intervenção de manutenção e como medida de apoio à manutenção desse sistema mais amplo da Cidade do México, foi implementada uma rota emergencial, e ela é interessante porque ela faz a conexão entre a linha 1 e a linha 3, e também nós temos usuários que já estão bastante familiarizados com essa rota, que é essa rota emergencial para suprir as necessidades de manutenção do sistema mais amplo. Próximo. Em relação à integração e conectividade com os outros sistemas de transporte, bem, é importante falar um pouco disso e dizer que no plano de mobilidade da Cidade do México, houve várias linhas de ação que ajudaram a promover a integração física, a integração operacional, integração de modos de pagamento e também colocando sempre o usuário ao centro do serviço de transporte público. E isso nos ajudou também a melhorar, por exemplo, a imagem e a sinalização e promover adequações também em relação à infraestrutura e à operação do sistema para facilitar a interconexão entre diferentes sistemas e a informação em relação a diferentes tarifas. E aí foi implementado o uso do cartão de mobilidade integrada, e isso facilitou também a experiência de deslocamento das pessoas. Esse gráfico aqui é bastante interessante porque demonstra a evolução da demanda do sistema desde que foi inaugurado em 2005, e nós vimos aqui uma tendência ascendente que foi interrompida pelo período da pandemia, naturalmente, mas logo em seguida começamos uma etapa de recuperação e já estamos incrementando a presença de usuários no sistema. Não voltamos aos máximos históricos pré-pandemia nessa linha, mas a tendência está bastante clara. Para oferecer esse serviço, nós também criamos indicadores de serviços e nós contamos com certas ferramentas que nos
permitem, nos ajudam a manter a regularidade, a disponibilidade da frota, nosso desempenho operacional e também o impacto que nós temos na interação com diferentes usuários do solo e das vias públicas. E a segurança dos usuários também, que é algo muito importante para nós. Em relação ao crescimento da demanda, isso teve um impacto também no crescimento da frota. E nós vemos aqui nessa tabela que nós começamos em 2005 com 80 ônibus e já chegamos a ter agora quase 200. E foi realizada uma adequação da infraestrutura também, porque em 2005 a capacidade do corredor era limitada, porque usávamos então ônibus articulados com uma capacidade menor de passageiros, e 10 anos depois do início da operação dessa linha, graças a algumas adaptações na infraestrutura, foi possível usar então os ônibus biarticulados e assim aumentar a oferta para os passageiros. Em relação aos componentes de projeto, esse é um modelo que representa bastante o que encontramos em muitas das estações, ou seja, os atributos principais que nos permitem manter a velocidade e a otimização do tempo também, e agilizar o acesso, ou seja, o embarque e desembarque, e isso faz parte da nossa atenção com a infraestrutura e com os programas que nós temos e que incluem o planejamento para que todos esses elementos possam ser mantidos em condições ótimas. E uma vez que tenhamos o sistema estabelecido, do lado operacional também fica mais fácil conservar e manter a qualidade dos serviços. E temos todos esses componentes aqui, ou seja, a altura de embarque, a altura dos ônibus já está alinhada às plataformas para não criar grandes dificuldades para o embarque e desembarque. E é algo também que nos ajuda a evitar acidentes. Então, a eliminação desses vãos foi algo muito importante. Temos também essas faixas exclusivas, e é importante conservar essas faixas exclusivas em bom estado, usando o concreto hidráulico e mantendo esse concreto hidráulico em boas condições, porque isso nos ajuda a garantir que haja, digamos, interrupções e também mantemos a segregação para evitar que veículos particulares invadam as faixas exclusivas dos ônibus. Próximo. Em relação às obras mais representativas que foram realizadas, nós fizemos adequações nas estações para poder fazer, então, essas paradas dos ônibus. Nós construímos essas novas plataformas no trecho sul da linha e podemos ver aí a plataforma de Índios Verdes, que foi um grande desafio operacional e que o desafio foi porque o nosso espaço de manutenção foi reduzido e foi necessário rever, então, certos processos para poder manter a operação conforme o tempo planejado. E, em outros casos, como poderemos ver aqui embaixo na estação La Raça, antes havia escadas e foram substituídas por rampas para facilitar o acesso de todos. Bem, aqui é só para destacar que o tema da acessibilidade
é de muita relevância para o sistema, porque é muito importante que as pessoas possam contar com essa autonomia para que possam, então, usar o sistema para se deslocarem pela cidade e não somente nessa linha, mas um sistema integrado de transporte público mais amplo. E estamos constantemente revendo os requisitos que precisamos incluir para que os serviços de manutenção sejam bem feitos, que incluem, por exemplo, a renovação e manutenção dos pavimentos táteis e também a modernização de certos sistemas com base na atualização das normas relativas a isso. Ou seja, é uma linha que foi introduzida há quase 20 anos e a legislação e os regulamentos não são os mesmos de 20 anos atrás. Então, muitas características de acessibilidade, de infraestrutura, tiveram de se adaptar também. E para vários serviços, por exemplo, como no caso dos banheiros, tudo isso teve de ser reavaliado para que fosse introduzida uma estratégia de adequação ah, pertinente para garantir o direito universal de mobilidade de todos. Temos também vários desafios relacionados à manutenção da infraestrutura, e esse é um grande desafio operacional, ou seja, manter os mesmos níveis de serviço com base no projeto inicial e também como melhorar e atualizar e manter ah, as melhores condições possíveis e, naturalmente, com o tempo, a infraestrutura sofre desgastes e apresenta problemas, e é importante fazer a manutenção correta, porque isso vai ter um impacto também nos custos a serem absorvidos pelo sistema. E é por isso que nosso plano de manutenção anual tem de incluir os segmentos mais importantes, como, por exemplo, as faixas dedicadas. É importante que o concreto esteja em boas condições, porque isso vai ter um impacto na circulação segura dos ônibus e também a manutenção da velocidade adequada. E isso, quando temos falhas ou buracos, por exemplo, isso pode impedir, então, a circulação dos ônibus ou causar interrupções e problemas de trânsito. Em outras palavras, é importante manter esse tipo de necessidade no radar, levando em consideração o desgaste natural da infraestrutura, porque ano após ano, com o passar do tempo, e isso tem também que levar em consideração os equipamentos que estão nas estações, que devem ter todos os planos e toda a documentação necessária que nos permitam planejar a realização de modernizações e de novas instalações e manter, então, esse planejamento em dia para garantir a substituição de certos elementos infraestruturais para conservar e manter a acessibilidade universal e também, por outro lado, manter as faixas exclusivas em boas condições. E era isso. Gostaria de concluir que tanto a operação quanto a infraestrutura são importantes para a qualidade do serviço. Não é possível promover uma sem a outra. E muitas vezes se pensa ou se planeja implementar um sistema de BRT, nós sabemos que é difícil implementar o sistema, mas é também difícil mantê-lo e manter a qualidade e a regularidade do serviço. E isso é igualmente importante. É isso que eu posso compartilhar com base na minha experiência. Thank you so much, Viridiana, and thank you, Kate. Muito obrigada, Veridiana. Muito obrigada, Kate, também. Eu acho que ambas as apresentações foram ótimas e realmente mostram como ambos os corredores tiveram muito sucesso e como o padrão de qualidade BRT
foi capaz de avaliar isso, e eu adorei as fotos, também as imagens, e eu vou usá-las para outras apresentações minhas no futuro. Eu sei que nós temos pouco tempo à disposição, então eu só vou fazer aqui umas duas perguntas rápidas que foram apresentadas aqui na nossa ah, caixa de perguntas, e vou fazer uma pergunta mais geral também. Então, a primeira é, com base nas suas experiências, eu gostaria de saber qual é a, a principal mensagem que vocês gostariam de compartilhar, o principal aprendizado que vocês gostariam de compartilhar com outras cidades que estão nos assistindo. E, assim, que conselho vocês dariam para cidades que estejam interessadas em implementar esses corredores? Bem, eu diria que aqui de São Francisco, eu acho que, assim, almejem o ouro, ou seja, cada corredor é único. Se vocês tiverem várias opções, tentem fazer o melhor possível. Mesmo se não chegarem ao padrão ouro, de qualquer maneira, vocês vão melhorar a experiência dos usuários. E uma vez que a comunidade se torna mais familiar com esses investimentos no transporte público, a comunidade começa a entender e começa a apreciar, então, esses esforços. Viridiana? Bien, por mi parte, Sim, de eu las diria lecciones que hemos aprendido, que os han aprendizados sido algunas que muy nós temos, dolorosas. quer dizer, do Nos ponto de vista gustaría operacional, saber algumas foram qué contribuciones dolorosas, existenciales mas de uma coisa que nos de esta ajudou manera también nosotros bastante hemos foi podido contar com esses sistemas de importante engajamento cantidad de com afirmaciones a con el população en el para poder servicio y medir, también por poner el exemplo, foco, os como impactos no tenemos una sistema prioridad que es la e seguridad manter o vial, foco na nossa prioridade, que é a segurança viária. Ou seja, tener también temos um registro mapear também de posibles acidentes ou sinistros de trânsito com um de frecuencia mapeamento y con de esto onde esses incidentes ocorriam com maior frequência e onde en conjunto foi con possível implementar certas servicios ações u em otras conjunto com outras instituciones de entidades e gobierno outros para órgãos nosotros públicos, también para reducir que los daños pudéssemos nós humanos também reduzir materiales y os materiales danos a cero. Y humanos e también intentamos ser materiais. muy E estratégicos também en atacar algo todas que aquellas nós áreas fizemos foi a a- detectar a- en el servicio. abordar todos Por aqueles fatores que contra, podiam la planeación afetar ou atrasar o estratégica. sistema de maneira Ya pues los estratégica. problemas se empiezan a Ou seja, detectar, é qué importante ofrece y es detectar necesario o fortalecer que é necessário el fazer design para desde fortalecer o los sistema, desde o sistemas seu design, desde o projeto, ya marcadas o mapeadas e, donde suceden las vueltas e y para salen isso é los necessário, por camiones exemplo, también estamos fazer um viendo mapeamento dos coches impactos externos con una frecuencia e, importante y además pues e también também hacer é ciertos acercamientos, por ejemplo, con la importante aplicación considerar, por de exemplo, Google em Maps certas también regiões, considerar a estos muitas vezes o uso de certos aplicativos como anuncios Waze que hay e para Google, cualquier hora y a qué hora trabalhar y com poder tener essas empresas para informar os usuários também que y también certas vias não poderiam mais ser cruzadas pelos usuários de veículos, ou seja, manter contato com vários stakeholders, várias partes interessadas. nosotros también E gestionamos solicitudes também constantes con nós todas fizemos los um acompanhamento servicios constante urbanos para temas de dos serviços mantenimiento urbanos e consideramos também outros serviços urbanos, como iluminação con el e nuevo coleta de departamento lixo, e, de seguridad y vigilancia, que son los policías, pues ya también se les e habilita também os serviços de y segurança, también a nosotros como, nos por exemplo, as habilita forças poder policiais. activar ciertas estrategias de E, seguridad com base nessas ciudadana informações que en obtivemos conjunto dessas outras para partes interessadas, também isso hacer impactou ciertas nossa estratégia e nosso foco na segurança em certas acciones zonas da de cidade, seguridad e aos vial poucos fomos capazes de integrados modificar a percepção e a segurança do serviço em certas áreas. Thank you both for that. I think Obrigada a ambas both the design and por isso. operation does something Eu acho que está claro que tanto o projeto quanto as operações
podem ter um impacto grande no sucesso dos corredores de BRT. Nós recebemos muitas perguntas e eu vou tentar reuni-las todas numa só pergunta mais ampla, ou seja, como podemos ah, compreender e mitigar os impactos potenciais de uma resistência do setor público e de uma resistência da mídia contra a implementação bem-sucedida de um sistema de BRT. Bem, nós usamos muitas métricas, muitos parâmetros para, digamos, embasar nossa compreensão do sistema. Naturalmente, nós consideramos o tempo de transporte, a confiabilidade, os atrasos, e nós publicamos e divulgamos todos os dados, o que nos torna mais responsabilizáveis, ou seja, praticamente grande parte, quase todos os dados estão lá disponíveis no site da Muni. Então, isso é um fator que nos ajudou. E, claro, receber feedback dos usuários, isso é muito importante para nós também. Nós precisamos acompanhar certas tendências e responder a essas tendências. Sim, eu concordo com a Kate. Eu acho que a transparência é algo muito importante, abriu muitas portas para nós. É um grande desafio para nós internamente, porque nos obriga também a nos atualizarmos constantemente em relação a nossas informações e manter as informações atualizadas, mas é importante compartilhar os benefícios do sistema de transporte público com as pessoas para que a população possa ter uma percepção positiva sobre isso, sobre o transporte público. E também é muito importante realizar pesquisas de opinião com os usuários, e fazemos isso anualmente para termos certeza de que nós levemos em consideração o feedback dos usuários sobre a qualidade do serviço e onde podemos melhorar, ou seja, o que está funcionando e o que pode melhorar, e darmos mais atenção a isso, a melhora da qualidade do serviço para os usuários. Isso é muito importante também. Bem, muito obrigada de novo, Kate e Veridiana. Eu acho que nós precisamos encerrar, porque já esgotamos nosso tempo. Eu adoraria continuar conversando com vocês aqui. Foi um grande prazer assistir à sua apresentação aqui neste webinário. E eu gostaria de compartilhar, na verdade, eu gostaria de agradecer a vocês pelas apresentações e parabéns pelos seus corredores. Bem, eu só gostaria de agradecer o ITDP. Foi ótimo participar deste webinário com vocês. Eu gostaria de encorajar a todos a falar sobre como podemos ser mais criativos na promoção de investimentos no transporte público para que possamos atingir nossas metas de equidade social e de ação climática. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Sim, eu também gostaria de agradecer a vocês por esse espaço. É sempre um grande prazer compartilhar nossas experiências e eu espero que tenha ajudado também a ter uma ideia do que podem ser pontos importantes para quem estiver pensando em implementar um BRT. E aprender com as experiências operacionais de outros é algo sempre muito útil e pode fortalecer, então, a implementação de novos sistemas. Muito obrigada, foi um grande prazer. Muito obrigada. Eu vou encerrar a sessão, mas eu gostaria de agradecer a vocês por esse painel tão excelente hoje, com o compartilhamento dessas experiências tão interessantes. Eu espero que nós continuemos a ouvir mais sobre o sucesso do sistema Van Ness e do Metrobus.
E eu gostaria de convidar a todos os participantes a fazer o download do padrão de qualidade BRT na sua língua. Eu acho que já está disponível no site, se não, vai estar disponível mais tarde. Eu gostaria de compartilhar também as outras cidades a adotar ações para a melhoria do transporte público em suas cidades. Então, visitem nosso site e compartilhem essas informações com seus colegas. E nós, em breve, teremos outros webinários falando de histórias de sucesso de BRT. Ainda este ano teremos outros webinários como esse, este ano ainda, no ano que vem também. E nós teremos o próximo webinário no dia 26 de setembro, que vai falar então sobre estacionamento em via pública e fora da via pública. Vai ser muito interessante também. E mais uma vez, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos veremos em breve. E parabéns mais uma vez.